Talvez ninguém nunca tenha dito isso em voz alta para você. Talvez nunca tenha havido um momento em que alguém realmente parou, olhou com calma e reconheceu o que acontece aí dentro. Talvez sempre tenham olhado para você de fora, mas nunca tenham escutado de verdade o que acontece por dentro. Mas você sempre sentiu. Desde cedo, algo parecia diferente. Não errado, nunca errado, apenas diferente. Enquanto outras pessoas pareciam se mover pelo mundo com facilidade, como se tudo fosse simples, algo em você sempre precisou de mais tempo. Tempo para entender, tempo para sentir, tempo para organizar o que estava acontecendo por dentro. O mundo parece alto demais, não apenas barulhento, mas intenso. Conversas, luzes, movimento, expectativas não ditas. Tudo chega ao mesmo tempo, rápido demais. Antes que você consiga terminar um pensamento, já existe outro estímulo pedindo resposta. Outra pergunta, outra cobrança, outro ruído ocupando espaço. É como tentar organizar uma sala enquanto alguém continua jogando coisas pela janela. Cheio demais. Como se não houvesse espaço suficiente para processar tudo com calma. Na escola, talvez tenham dito que você era quieto demais, ou distraído, ou sensível demais. Talvez você entendesse a matéria, mas se cansasse rápido do ambiente, do barulho, da pressão, da sensação constante de estar sendo observado. Enquanto alguns levantavam a mão sem pensar, algo em você precisava entender tudo antes de falar. E muitas vezes, quando finalmente estava pronto para responder, o momento já tinha passado. Enquanto os outros seguem em frente, respondem rápido, decidem sem pensar muito. Algo em você precisa parar, precisa observar, precisa sentir o clima, precisa entender, antes de agir. E por causa disso, disseram que você é sensível demais. Talvez não com essas palavras exatas, mas com olhares, com suspiros, com pequenas impaciências. Isso é exagero, não é para tanto, você pensa demais, deixa pra lá. E cada vez que você escuta isso, uma mensagem silenciosa se instala. Sentir é um problema. Com o tempo, você aprende a se calar, a medir palavras, a engolir reações. Aprende a pedir desculpas por sentir, por se importar. Você começa a observar mais do que falar, a sentir mais do que demonstrar, a carregar emoções que nunca tiveram espaço para existir. Mas, e se o problema nunca tivesse sido você? E se aquilo que chamaram de defeito for na verdade um tipo diferente de funcionamento? A psicologia tem um nome para isso: pessoas altamente sensíveis. Mas esse nome nunca contou a história inteira. Porque quando o mundo escuta a palavra sensível, o mundo pensa em fragilidade, em excesso emocional. Mas não se trata de fraqueza. Se trata de percepção. Seu cérebro não filtra o mundo da mesma forma. Enquanto a maioria das pessoas ignora o que acontece ao redor, o seu sistema registra mais, muito mais. Texturas, mudanças sutis no tom de voz, expressões que duram menos de um segundo. Silêncios, especialmente os silêncios. Você percebe quando algo muda no ambiente. Quando alguém diz, está tudo bem, mas o corpo diz outra coisa. Você sente quando algo não está alinhado, mesmo que ninguém tenha dito nada. Não é que você sinta demais, é que você processa, mais profundamente. E isso tem um custo. Seu sistema entra em sobrecarga mais rápido. Precisa de silêncio quando os outros querem barulho. Em ambientes muito cheios, você se sente drenado. Às vezes você se afasta. Não porque não se importa, mas porque se importa demais. E isso confunde as pessoas. Elas veem distância onde existe cuidado. Veem frieza onde existe proteção. Mas a evolução não mantém erros. Durante milhares de anos, tribos não sobreviveram apenas com força. Elas sobreviveram com percepção. Enquanto alguns avançavam sem pensar, outros observavam. Nem todos nasceram para correr primeiro. Alguns nasceram para perceber primeiro.
Você não foi feito para reagir impulsivamente. Você foi feito para notar o que passa despercebido, para alertar antes da queda. O problema é que o mundo moderno recompensa a velocidade. Ele chama profundidade de lentidão, silêncio de fraqueza. E então você cresce acreditando que há algo errado com você. Mas não há nada de errado com você. Você não é fraco. Você não é quebrado. E definitivamente não é um erro. Você é sensível porque seu sistema é preciso. Talvez o que mais te cansou na vida não foi sentir demais, mas tentar sobreviver em lugares que exigiam que você não sentisse nada. Talvez o problema nunca tenha sido a sua sensibilidade, mas o fato de que ninguém te ensinou como protegê-la. Talvez pela primeira vez não seja você que precise mudar. Talvez seja o ambiente. E talvez, só talvez, aquilo que você passou a vida tentando consertar não seja uma falha, seja uma linguagem, uma forma diferente de existir no mundo, uma forma mais lenta, mais profunda, mais consciente, uma forma profundamente humana. Mas agora que você sabe disso, o que fazer com todo esse sentir? Como viver em um mundo que grita quando sua alma prefere sussurrar? A primeira coisa é entender que o seu limite não é uma parede que te separa dos outros. É um templo que protege quem você é. Aprender a dizer não. Aprender a sair de cena quando o barulho fica alto demais. Não é egoísmo, é sobrevivência. Você tem permissão para ir embora. Você tem permissão para precisar de silêncio. Porque a sua bateria não recarrega como a dos outros. Eles podem se recarregar na multidão. Você se recarrega na quietude, na natureza, na arte, no tempo vazio, onde nada precisa acontecer. Eu quero te convidar a fazer um exercício agora, uma pequena pausa no meio do caos, onde quer que você esteja. Apenas pare. Feche os olhos por um instante, se puder, e sinta o peso do seu corpo. Sinta os seus pés no chão. O mundo lá fora continua girando rápido, mas aqui dentro, no seu ritmo, você pode desacelerar. Respire fundo. Puxe o ar contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segure. E solte devagar, deixando o ar sair. Imagine que, a cada vez que você solta o ar, você devolve ao mundo o que não é seu. Devolve a pressa, devolve a expectativa, devolve a culpa por ser quem você é. Sinta o espaço que se abre no seu peito quando você para de lutar contra a sua própria natureza. Ser sensível significa que você tem um superpoder que o mundo esqueceu como usar: a empatia. Você consegue se colocar no lugar do outro com uma facilidade assustadora. Você sente a dor do amigo, a alegria da criança, a melancolia de uma música. Isso te torna um amigo leal, um ouvinte extraordinário, alguém que traz cura apenas por estar presente. O mundo está doente de indiferença, e você, com todo esse seu sentir exagerado, você é exatamente o remédio que esse tempo precisa. A sua sensibilidade traz cor para um mundo cinza. Ela permite que você veja beleza onde a maioria só vê rotina. Pense na última vez que você se emocionou com algo simples. Uma luz de fim de tarde, o cheiro de chuva, um gesto gentil. Enquanto os outros passavam correndo, você estava lá, vivendo aquele momento em alta definição. Isso não é um fardo, isso é um presente. Mas é um presente que exige cuidado. Como uma orquídea rara, você precisa cultivar o seu jardim. Precisa selecionar quem entra, escolher as batalhas. Sabe aquela voz baixinha que sempre te avisou antes? Aquela intuição? Comece a escutá-la mais. Ela é a sua bússola. Não tente endurecer o seu coração. O mundo já tem gente dura demais. O verdadeiro ato de coragem é permanecer suave em um mundo áspero. É manter a capacidade de se emocionar, mesmo depois de tantas decepções. Então, da próxima vez que alguém disser que você sente demais, ou que você é intenso demais, sorria internamente. E lembre-se, você não está sentindo demais. Eles é que, talvez,
estejam sentindo de menos. Você é o guardião da profundidade. Você é quem lembra a humanidade de que somos feitos de carne, osso e emoção. Leve o tempo que precisar. Caminhe no seu passo. Respeite o seu ritmo. Porque o mundo não precisa que você seja mais rápido. O mundo precisa, desesperadamente, que você seja você. Profundo, atento, sensível e maravilhosamente humano.